Você acha que os egípcios eram bons só em construir pirâmides? Pense de novo. Imagine um povo que fazia cirurgias cranianas com ferramentas de cobre há mais de 3.000 anos, que criava antibióticos naturais, dominava química avançada e lia o céu como um manual de sobrevivência. Eles não apenas mumificavam os mortos, eles desafiavam a própria morte. Hoje, você vai descobrir por que o Antigo Egito foi muito mais do que uma civilização mística. Foi um verdadeiro laboratório a céu aberto. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o conhecimento era tão sagrado quanto os deuses, e tão avançado quanto a nossa própria ciência moderna. No Antigo Egito, a medicina era uma combinação de observação, prática e espiritualidade, e isso a tornava surpreendentemente eficaz. Esqueça o jaleco branco. Os médicos usavam linho, bronze e conhecimento. 2 documentos antigos nos dão uma ideia da profundidade desse conhecimento. Entre eles, o papiro de Ebers, que possui mais de 700 fórmulas para tratar doenças, como diabetes, asma e parasitas intestinais. E o papiro de Edwin Smith, considerado o mais antigo tratado de cirurgia do mundo, descrevendo fraturas, lesões cranianas e até observações do cérebro e medula espinhal. Além disso, os egípcios utilizavam ingredientes naturais com funções terapêuticas reais. Eles usavam mel como antibiótico, alho e cebola como anti-inflamatórios, e misturas de mirra, lótus e papiro como pomadas e infusões medicinais. Eles também dominavam práticas como a cauterização e a imobilização de ossos fraturados. Tudo isso há mais de 3.000 anos. Para os egípcios, o céu era um livro aberto e os deuses escreviam nas estrelas. A astronomia egípcia não era apenas uma curiosidade mística, ela regulava o calendário, os rituais e a própria sobrevivência do povo. A estrela Sírius tinha um papel crucial, o anúncio da vida. Sua primeira aparição no céu antes do amanhecer sinalizava o início da cheia do Nilo, essencial para a agricultura. Com base nisso, os egípcios criaram um calendário solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias, com 5 dias adicionais para festas religiosas. Esse sistema foi tão eficiente que influenciou diretamente o calendário juliano e, mais tarde, o calendário gregoriano que usamos hoje. Além disso, templos como o de Karnak e as câmaras internas das pirâmides foram alinhados com eventos astronômicos específicos, como solstícios e equinócios. Eles não apenas observavam os céus, eles os entendiam. O Egito Antigo era um milagre em pleno deserto, e isso só foi possível graças à ciência agrícola desenvolvida ao longo dos séculos. O rio Nilo era o coração da vida egípcia, e entender seu ciclo de cheias e vazantes era uma questão de sobrevivência. Com base na observação astronômica e nos registros históricos, os egípcios sabiam exatamente quando plantar, irrigar e colher. Eles criaram uma rede de canais, diques e reservatórios, e utilizavam o shaduf, uma engenhosa alavanca hidráulica, para transportar água do rio até os campos. Dominavam a rotação de culturas, sabiam armazenar grãos e selecionavam sementes para melhorar a produção. Essa eficiência transformou o Egito no celeiro do mundo antigo, capaz de sustentar milhões mesmo durante longos períodos de seca. A ciência egípcia também se manifestava em perfumes, cosméticos, pigmentos e rituais químicos, com aplicações que iam da estética à espiritualidade, e principalmente a busca pela vida eterna. Os egípcios produziam perfumes com base em resinas e flores como o lótus azul. Criavam cosméticos com propriedades medicinais, como o col, usado para proteger os olhos do sol e de infecções. E também tintas e corantes, produzidos com minerais. Um dos maiores feitos químicos do Antigo Egito foi a criação do azul egípcio, considerado o primeiro pigmento sintético da história. Feito com uma mistura de sílica, carbonato de cálcio, cobre e óxidos metálicos. Esse pigmento brilhante e durável era símbolo de divindade, proteção e renascimento. Foi amplamente usado em murais, estátuas, tumbas e amuletos, especialmente em contextos funerários, como forma de conectar o espírito ao mundo celestial.
Mas nenhuma expressão de ciência e espiritualidade se compara ao ritual mais icônico do Egito Antigo, a mumificação. O processo de mumificação era extremamente complexo e altamente científico para os padrões da época. Seu objetivo era preservar o corpo para que a alma pudesse retornar e viver eternamente no além. O ritual começava com a remoção dos órgãos internos, aqueles mais propensos à decomposição. O coração, curiosamente, às vezes era deixado no corpo, por ser considerado o centro da inteligência e das emoções. Depois, o corpo era completamente coberto com natrão, uma mistura natural de sais e bicarbonato encontrada no deserto. Durante 40 dias, esse composto absorvia toda a umidade do corpo, desidratando e esterilizando cada tecido. Com o corpo seco, começava a etapa mais simbólica, a purificação com óleos aromáticos e resinas. Substâncias como mirra, incenso e cedro não só perfumavam o corpo, mas também impediam a ação de fungos e bactérias. Era como aplicar um verniz da eternidade. Em seguida, vinha o enfaixamento, feito com tiras finas de linho. Mas não era uma simples cobertura. Cada dedo, membro e parte do corpo era envolto separadamente, com extrema precisão. Durante esse processo, sacerdotes entoavam encantamentos e colocavam amuletos mágicos entre as camadas, protegendo o espírito em sua jornada para o além. Por fim, o corpo recebia uma máscara funerária, como a icônica máscara dourada de Tutancâmon, representando a identidade idealizada do falecido. Encaixado em um sarcófago ricamente decorado, o corpo mumificado estava pronto para atravessar os portões do submundo. Esse ritual podia durar até 70 dias. Embora guiado por crenças espirituais, era também um exercício de conhecimento empírico, precisão química e habilidade anatômica. E o mais impressionante, milhares dessas múmias sobreviveram ao tempo, preservadas com uma qualidade que desafia a própria natureza. Essas práticas exigiam conhecimento detalhado sobre substâncias naturais, reações químicas e até bactérias, mesmo sem saber exatamente como elas funcionavam. Muito mais do que uma civilização de pirâmides e faraós, o Egito Antigo foi uma civilização onde ciência e espiritualidade caminhavam lado a lado, um verdadeiro laboratório do conhecimento humano, um berço da ciência prática, da observação do mundo real e da busca pela eternidade. A medicina, a astronomia e a agricultura revelam um povo que compreendia seu ambiente com uma profundidade surpreendente. Muitos desses saberes foram apagados pelo tempo, outros influenciaram civilizações futuras. Será que ainda há segredos escondidos nos templos e papiros esquecidos? Se você curtiu essa jornada pelo lado mais científico da história e quer mergulhar ainda mais nos mistérios da ciência antiga, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Aqui no Tá Científico, o passado e o presente da ciência se encontram de forma fascinante.